na verdade eu lhe digo que no Rio Grande do Sul cada gaúcho é um amigo. E a todos os brasileiros, aqui vai nosso convite para que um dia nos visite e sinta-se à vontade. Na casa do Heitor e da Líbera existe hospitalidade. Bravo! E eu conheço, é gaúcho, não é por causa do chapéu não, tá? Mas é gaúcho. Chapéu de gaúcho, tá? Olha que bonita a foto. Chega que já cansamos o filme lá. Mi Buenos Aires querido. Cuando...